Olá, eu me chamo Simone José Aparecida da Silva Santos e o professor Rodrigo Otávio dos Santos foi meu orientador no doutorado. Para este momento, nas 7ª Jornadas Internacionais de História em Quadrinhos, nós vamos dialogar sobre o ensino da matemática por meio de quadrinhos. E o objetivo principal dessa apresentação é apresentar uma discussão acerca do ensino de matemática fomentado pelas histórias em quadrinhos, sobretudo no ensino fundamental. E o objeto são as histórias em quadrinhos para o ensino e a aprendizagem da matemática no ensino fundamental. Bom, a percepção de que as histórias em quadrinhos podiam ser utilizadas para a problematização de conhecimentos específicos e não apenas de entretenimento já era corrente no meio quadrinístico desde antes de seu descobrimento pela academia. O D.J. Carvalho, no livro A Educação Está no Gibi, ele diz que as histórias em quadrinhos elas são um instrumento potencial para educar. E ele lembra que Will Eisner foi contratado pelo governo dos Estados Unidos para produzir quadrinhos, instruindo soldados em diversas atividades. Ao perceber o potencial deste instrumento, o cartunista investiu em um instituto criado com a finalidade de produzir quadrinhos educativos e institucionais. O próprio Eisner afirma que entre 1965 e 1990, os autores de quadrinhos começaram a produzir conteúdo literário, o que contribuiu para o acesso ao maior número de leitores. Assim, os quadrinhos procuraram tratar de assuntos que até então haviam sido considerados como em território exclusivo da literatura, do teatro ou do cinema. As histórias em quadrinhos que sempre estiveram presentes no cotidiano infantil brasileiro, desde sua introdução no Tico-Tico, podem ser elementos catalisadores de diversas questões a serem pontuadas pelos professores, desde que consigam perceber sua utilidade em sala de aula. Então, aqui a gente tem uma imagem dessa revista, o Tico-Tico, né, que circulou de 1905 a 1977. Bom, o Vygotsky, ele diz para a gente que, para além dos produtos didáticos, cabe ao professor trazer à sala de aula materiais que possam promover inquietações e problematizações na comunidade escolar, uma vez que se aprende também na comunidade. Então, nesse sentido, né, nós entendemos que podemos usar as histórias em quadrinhos em sala de aula para dialogar sobre variados temas: história, geografia, química, física, né, matemática. Então, as histórias em quadrinhos são aplicáveis em qualquer área do conhecimento. Nós selecionamos 3 histórias em quadrinhos para dialogar sobre o ensino da matemática. A Lua, de 24 quilates, escrita por Karl Barks em 1958. Nessa história em quadrinhos, o professor pode discorrer sobre elementos da tabela periódica, sobre campo magnético, velocidade, vácuo, tonelada, quilograma, preço de 1 grama de ouro, fração, entre outros assuntos. Também pode fazer questionamentos a partir do texto apresentado, né? Por exemplo, quando o tio Patinhas fala, o ouro é tão duro que pode ser moldado feito manteiga, podemos indagar o que ele quis dizer com essa frase, né? Ou seja, o ouro puro é maleável, portanto, não se produz peças com ouro de 24 quilates. Sendo assim, quantos quilates podem ter as joias fabricadas com ouro? Né? 18 quilates, 14 quilates.
Qual deve ser a porcentagem máxima ou mínima de ouro a ser considerada nessa fabricação? Outra história selecionada é a história e glória da dinastia Pato. Na primeira aventura, O Segredo do Baú, o tio Patinha, juntamente com o professor Pardal, recordam que haviam construído um depósito subterrâneo na Lua para guardar 18 mil toneladas de ouro. Porém, o tio Patinhas mudou de ideia no último instante, porque lembrou que na Lua as 18 mil toneladas passariam a ser 3 mil. Essa informação nos mostra que a Lua tem cerca de um sexto da gravidade da Terra. Os estudantes podem realizar pesquisas sobre a gravidade na Terra, na Lua e comparar os resultados. Então, olha só aqui, ó. O tio Patinhas está lá, tranquilo, descansando, e de repente eles vão assistir o jornal. E aí, o repórter, né, fala lá das últimas notícias sobre o que foi descoberto, né? E aí está dizendo lá, né? O repórter diz que acreditam que possa existir uma enorme caverna debaixo do solo lunar. O tio Patinhas leva um susto, porque ele, juntamente com o Pardal, tinham escondido as 18 mil toneladas de ouro. E aí eles começam a pensar, né? Pardal começa a fazer os cálculos, né? Então, nesse momento, ele vai falar sobre órbita terrestre, sobre trajetória parabólica, né? Sobre elipse. Então, quando o professor está fazendo uma leitura compartilhada, ele pode trazer para a discussão esses elementos, né? Velocidade para sair da gravidade, a própria gravidade. Depois ele vai falar 11 horas, 9 minutos, 9 segundos e 9 décimos, né, de segundos. Então, como é que eu represento isso? Olha só, ele traz um ábaco, né? Então, novamente, o que é um ábaco? Para que serve? Como é que a gente utiliza esse ábaco? A outra história que a gente traz é desse livro aqui, ó, O Mistério do Pirata Avarento. Nessa obra, o roteirista e desenhista André Kalimann, ele apresenta 3 quadros com perspectiva de vista de cima do campo da Cruz das Almas, da Rua da Liberdade e do Largo do Rosário. Além desses mapas, no decorrer da obra, ao lado de alguns quadros, o autor proporciona QR Codes. E quando o leitor acessa esses QR Codes, vídeos com conteúdos exclusivos, com informações sobre a cidade de Curitiba, são oportunizados. Além dos quadros com mapas, nessa história, um dos personagens comenta sobre a rua paralela próxima à catedral. Então, nesse momento, né, o professor pode falar sobre retas paralelas, sobre retas transversais. E outra questão a ser observada nessa história, em quadrinhos, é que os balões são apresentados em formato de retângulos. Então, olha só, né? Aqui a gente pode observar os retângulos e aqui a perspectiva, né? Então, os desenhos são todos em preto e branco e aqui do lado, ó, tem o QR Code. Então, ao acessar o QR Code, vai falar sobre a cidade de Curitiba, sobre alguns pontos da cidade de Curitiba. Bom, então, essas 3 histórias em quadrinhos, elas nos mostram que as histórias em quadrinhos podem ser utilizadas para reflexão e problematização em sala de aula, mais especificamente nas aulas de matemática no ensino fundamental. Então, nós percebemos, pelos exemplos citados e pela enormidade de outros exemplos que podem ser encontrados nas histórias em quadrinhos, que esse meio comunicacional é extremamente válido para ajudar na compreensão da matemática em sala de aula, sobretudo no ensino fundamental. Para esta comunicação, nós trouxemos o Karl Barks, o DJ Carvalho, o Walt Disney, o Eisner, o Freire, o Migliavacca, o Vergueiro e o Vygotsky. É isto.
Olá, meu nome é Admir, eu sou professor do Departamento de Educação Física, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. E vou apresentar para vocês agora o trabalho intitulado História em Quadrinhos e Educação Física Escolar. Essa relação dá jogo? Vou pedir, então, a permissão a vocês para apresentar e passar nesse momento a compartilhar com vocês a apresentação. Então, como eu disse, o título é História em Quadrinhos e Educação Física Escolar, essa relação dá jogo. Esse trabalho tem como objetivos apresentar algumas reflexões iniciais advindas de uma revisão sistemática de literatura relacionada à produção de conhecimento sobre história em quadrinhos e educação física escolar. Essa revisão de literatura é uma das ações previstas em um projeto de pesquisa mais ampliado, que tem como temática as relações entre as histórias em quadrinhos e os processos de formação continuada e desenvolvimento profissional de professores e professoras de educação física. Bom, o referencial teórico utilizado para a realização dessa revisão sistemática foram os trabalhos de Fools, Correia e Toledo, são autores que realizaram uma revisão sistemática de literatura, buscando identificar trabalhos relacionados à prática pedagógica, né, em diferentes componentes curriculares, em diferentes áreas de conhecimento, que utilizavam as histórias em quadrinhos. E também tomei como referência as contribuições de Ramos relacionadas à linguagem dos quadrinhos e à possibilidade de utilização da linguagem de quadrinhos no contexto, né, nesse específico desse trabalho, no contexto da prática pedagógica de professores e professoras de educação física. Bom, a metodologia, então, utilizada foi a realização de uma revisão sistemática de literatura, buscando identificar o uso das histórias em quadrinhos nas intervenções didáticas em aulas de educação física escolar. Bom, eu apresento nesse momento esse quadro em que eu busquei sistematizar um pouco o modo como se deu a organização, né, para a realização desse trabalho. Então, os objetivos da revisão foi identificar e analisar estudos e pesquisas que utilizem as histórias em quadrinhos no contexto da prática pedagógica da educação física escolar. A partir daí, se elaborou uma questão norteadora da investigação, que é a seguinte: quais as formas de utilização da história em quadrinhos no ensino de educação física na educação básica? As bases de dados pesquisadas foram a Cielo e o Google Acadêmico, e nós elaboramos as seguintes palavras-chave como roteiro de busca: história em quadrinhos, educação física escolar e prática pedagógica, que foram utilizadas de forma individual e também de maneira articulada. Bom, quais foram, então, os critérios de inclusão dos trabalhos, né? Então, nós incluímos nessa revisão artigos científicos publicados entre os anos de 2010 e 2022. E os critérios de exclusão foram as teses, dissertações, artigos científicos e alguns relatos de experiência, eventualmente publicados antes do ano de 2010. Tá? Bom, passo então agora a apresentar para vocês algumas análises iniciais a partir dessa revisão, mas gostaria, antes, de ressaltar que essa relação entre história em quadrinhos e educação física escolar é uma relação que data, de maneira mais recente, da década de 1970 do século XX, né? Nesse período, né, num período de exceção, de ditadura militar,
foi publicado pelo governo federal uma história em quadrinho denominada Dedinho, né? Essa história em quadrinhos era protagonizada por esse personagem, o Dedinho, que é uma criança indígena, né, que praticava diferentes modalidades esportivas, como atletismo, voleibol, basquetebol, e as revistas eram direcionadas aos estudantes das escolas de educação básica e também aos professores e professoras de educação física. Queria, então, aqui indicar a leitura do trabalho do professor Joelso Fernandes Pinto, de 2003, uma dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Educação da UFMG, e que analisa as relações entre o esporte de rendimento e o esporte escolar a partir da publicação e da circulação dessa HQ. É um trabalho que merece ser conhecido e, eventualmente, revisitado. Bom, em relação, então, aos 8 trabalhos, né, encontrados, as 8 pesquisas. Nos últimos anos, algumas pesquisas vêm apresentando o potencial metodológico da utilização das histórias em quadrinhos nas aulas de educação física, né? Estão aí relacionados a alguns trabalhos, eu destacaria o trabalho de Lira Neto e Almeida, de 2010, de Amaral Carvalho e Ribeiro, de 2014, Fabre, 2017, Lopes da Silva Cesarino e Souza, 2019, entre outros, né? Mas também gostaria de ressaltar que ainda são poucos os trabalhos que buscam relacionar, articular histórias em quadrinhos e prática pedagógica de professores de educação física, né? Nesse sentido, como eu disse anteriormente, nós encontramos 8 artigos publicados em periódicos científicos de diferentes áreas de conhecimento. Em alguns artigos, ainda que as atividades desenvolvidas com as histórias em quadrinhos se dessem no espaço e no tempo das aulas de educação física, foi possível perceber que os objetivos das práticas pedagógicas estavam relacionados à perspectiva do desenvolvimento de uma educação para o lazer, com ênfase na identificação e análise de valores sociais presentes nas HQs, da presença da tecnologia nos quadrinhos e da discussão e problematização de padrões de beleza corporal, né? Isso está evidenciado nos trabalhos de Lopes Silva, Cesarino, Carvalho e Souza, 2019, e Silva e Prates, de 2020. O que eu acho importante destacar nesse momento? Que esses trabalhos, ainda que eles sejam desenvolvidos no tempo e no espaço da aula de educação física, eles não lidavam diretamente com temas, conteúdos deste componente curricular. Nesse sentido, a aula de educação física passa a ser muito mais um ambiente, né, utilizado para o desenvolvimento dessas atividades pedagógicas. Bom, dando continuidade, então, à análise, um outro grupo de artigos busca descrever e analisar as contribuições das histórias em quadrinhos nos processos de ensino e aprendizagem de diferentes práticas corporais constitutivas do objeto de ensino da educação física escolar. Então, são artigos que buscam que tomam as histórias em quadrinhos como um recurso metodológico para a apresentação, para o desenvolvimento e para a avaliação da aprendizagem de conteúdos específicos do objeto de ensino da educação física escolar, né? Então, são trabalhos em que nós vamos ver o desenvolvimento de temáticas relacionadas aos Jogos Olímpicos, ao ensino do atletismo, ao ensino das lutas, ao ensino das práticas corporais de aventura, né? E eu destacaria esses trabalhos aqui, né? Lira, Neto e Almeida, 2010, Souza et al., 2019, Amaral, Carvalho e Ribeiro, 2014, Silva, Santos, Paula e Borges, de 2019, e Trevisan, Gonzalez e Borges, de 2020. Continuando, então, nesse exercício de interpretação e análise, uma característica marcante dos textos é a relação de subordinação da linguagem dos quadrinhos
aos conteúdos específicos da educação física, né? Então, parte desses estudos é dedicada a tratar a dimensão conceitual dos conteúdos relacionados à cultura corporal de movimento, que temos considerado como objeto de estudo e de ensino da educação física. O que se identifica, então, é uma submissão da linguagem de quadrinhos ao objeto de estudo da educação física e muito circunscrita ainda ao contexto da perspectiva de se trabalhar os conceitos, a dimensão conceitual dos conteúdos, né? Nesse sentido, não foi possível identificar trabalhos em que a especificidade da linguagem de quadrinhos seja considerada a priori para uma possibilidade, uma possível relação com a educação física. E se comparado às pesquisas de outras áreas, nós podemos dizer que ainda há um número pequeno de estudos no campo da educação física. Bom, passo então agora a apresentar algumas considerações finais, né? E antecipo que, na nossa perspectiva, há uma promissora relação entre histórias em quadrinhos e educação física escolar, e vou, então, aqui apresentar 2 elementos que considero relevantes nesse momento. O primeiro deles é a possibilidade das histórias em quadrinhos se constituírem em um recurso de documentação narrativa das práticas pedagógicas, dos modos de ensinar e aprender nas aulas de educação física. Nesse sentido, tanto docentes quanto estudantes podem ser desafiados a narrarem as suas experiências e vivências escolares por meio de histórias em quadrinhos. E, por último, no âmbito da pesquisa acadêmica em educação física e em educação, parece-nos promissora a possibilidade da inserção das histórias em quadrinhos em projetos de investigação, sobretudo aqueles que se desenvolvem no interior dos programas de mestrados profissionais em educação e em educação física, né? Fica aí a expectativa de um investimento na formação continuada de professores e que esses professores, ao desenvolverem pesquisas no âmbito dos mestrados profissionais em educação e em educação física, possam produzir, né, potentes recursos educacionais a partir da especificidade da linguagem de quadrinhos. Bom, eu apresento, então, aqui as referências que foram utilizadas para a apresentação desse trabalho. Gostaria de agradecer muito a atenção de todos e de todas e me colocar à disposição para eventuais contatos e ampliação desse debate. Muito obrigado. Saudações, eu sou o professor Lucas Peter Alves Costa, sou professor na Universidade do Estado de Minas Gerais, bolsista de produtividade, e este trabalho que pretendo apresentar aqui, ele faz parte, nele é um recorte teórico de 3 pesquisas que venho idealizando, 2 delas de iniciação científica com os meus orientandos, Maiara e o Arthur, e como indica o título, né, o objetivo deste trabalho é propor uma sequência didática para o ensino e avaliação de leitura crítica de quadrinhos. A metodologia que nos baseamos, né, principalmente na análise do discurso, idealizada por Patrick Charrodot, análise do discurso semiolinguística, mas também trago aqui, né, fazendo uma síntese, pressupostos da quadrinologia, da semiologia, né, pressupostos sobre leitura, né, com Bakhtin, Kleeman, e também sobre sequência didática. É claro que isso vai ficar mais detalhado no artigo que vai ser enviado para a revista Nona Arte, e aqui na apresentação, devido à questão de tempo, né, nós não vamos aqui entrar em detalhes desses pressupostos, eles estarão presentes aqui em sua aplicação. Este trabalho visa tratar algumas habilidades da BNCC, né? São 3 do ensino médio e 5 do ensino fundamental. No entanto, este trabalho ele é voltado para o ensino médio por causa do nosso corpus escolhido. Tá? Das habilidades do ensino médio, né, versam sobre a capacidade do leitor de analisar o texto e estabelecer suas relações intertextuais e interdiscursivas, bem como relacioná-lo às suas condições de produção, circulação e recepção.
E nas habilidades de ensino fundamental, são essas que trazem explicitamente os quadrinhos como objeto de interesse de ensino de leitura. Apesar de trazermos aqui habilidades pautadas no ensino fundamental, a sequência didática aqui proposta é voltada para o ensino médio, né, por causa do corpus escolhido, como eu disse, e também é possível ver, né, no ensino médio a dificuldade que o aluno tem em ler quadrinhos. E a sequência pode ser adaptada também para qualquer texto de quadrinhos. Esse aqui é o nosso corpus, né, o nosso objeto. Para o artigo que vai ser enviado, nós vamos propor também uma análise, uma leitura de uma charge do Lute também, mas aqui a gente vai trabalhar apenas com a charge do Mal, né, que é o pseudônimo do Maurício Jorge. A sequência didática que vamos propor aqui consiste na leitura da charge, né, ou de qualquer outro gênero quadrinístico, levando em conta 4 níveis de leitura, que são esses níveis aqui, né, sendo que o nível da significação seria a soma bem-sucedida dos outros 3, né? Quando o leitor consegue construir sentidos, né, no mundo, atribuir sentidos ao mundo, através de uma leitura proficiente, né, ele está fazendo aí, a leitura está se encontrando aí com a produção textual, né? Então, a significação é quando a leitura se encontra com a produção textual, né, seja ela oral ou escrita. Não há necessariamente uma ordem obrigatória desses níveis de leitura, né? Toda leitura passa por esses níveis. Essa proposta aqui ela é uma síntese de vários pressupostos de leitura, né? Então, toda leitura passa por esses níveis e, dependendo do texto, né, o leitor vai interagir com maior ou menor conhecimento em algum desses níveis. No caso dos quadrinhos, o nível da decodificação ele tem se mostrado muito importante, porque é, inclusive, um dos obstáculos para o leitor que não está habituado a ler quadrinhos. Então, ele acaba prejudicando aí o nível da cognição, da interação, né, e acaba formulando sentidos equivocados aí sobre uma determinada tira, charge. Então, a proposta consiste em, para cada nível, né, o professor deve propor aí perguntas que levem o aluno a refletir sobre o que está sendo esperado daquele nível. As respostas satisfatórias para cada pergunta vão evidenciar o nível de significação do aluno, né, e uma resposta insatisfatória pode indicar a dificuldade do aluno naquele ponto específico. Então, é bem importante que o professor saiba delimitar essas perguntas para cada nível de leitura. A ideia de avaliação que está aqui, né, nessa atividade, é uma ideia de parceria na construção do conhecimento. Não se trata de uma avaliação de penalizar o aluno por uma resposta não satisfatória, né? A falha nesse sentido aqui, ela vai aparecer apenas como um diagnóstico da proficiência do aluno em um determinado nível de leitura. O objetivo mesmo é ensinar a ler quadrinhos de maneira aguçada, né, como é exigido em muitos gêneros quadrinísticos, principalmente no caso da charge. Então, é fundamental que o professor seja proficiente em leitura de quadrinhos também, né? Aliás, esse é o nível aí que se aparece como obstáculo. Então, passemos então à leitura de cada nível. As perguntas que forem elaboradas aqui, elas são apenas sugestões, isso vai depender também do material escolhido para análise. Para essa charge aqui, as perguntas são voltadas, né, para ela, não quer dizer que as perguntas aqui vão dar certo em qualquer outra charge, em qualquer outra tira, talvez uma ou outra sim, mas não todas, né? E as respostas que eu trago aqui também são respostas prototípicas, que seriam uma percepção adequada do nível avaliado, né? Então, qualquer resposta que seja aproximada dessa, o professor ele pode considerar como uma resposta satisfatória. Tá? Não há problema nas questões parecerem muito óbvias. Elas têm, aliás, o professor tem que prestar bem atenção, né, para que o aluno responda exatamente aquilo que está pedindo na questão. Tá? Não há problema nenhum em trazer questões óbvias, né? Enfim. Então, vamos lá. Primeira pergunta, descreva o que você está vendo na charge. Então, aqui o aluno ele tem que descrever de maneira bem objetiva o que ele está vendo na charge. Tá? Logo na primeira pergunta, o aluno pode se sentir tentado a ir além do que se pede na questão. Então, é importante que o professor oriente para não fazer associações mais profundas durante a leitura. Então, uma resposta satisfatória aqui seria simplesmente transcrever mesmo, né, o que está aqui, né, na charge. Ele vai fazer aqui um processo de paráfrase, né, ele vai transformar aqui o signo visual em signo verbal, né, descrevendo o que tem na charge. Então, aqui nós temos homem branco, cabelo curto, óculos escuros, camisa azul marinho, detalhe vermelho e branco com X na manga, né, braços espichados. Depois nós temos aqui um outro desenho, mãos negras segurando uma arma, aparentemente em uma foto pendurada por um pregador de roupa na linha do requadro. É claro que
Essa seria uma resposta ideal. Ele está descrevendo aqui de forma objetiva o que está na charge, sem partir para qualquer inferência, sem partir para interpretações mais profundas, porque esse é apenas um nível da decodificação. O aluno, o leitor de quadrinhos, ele precisa ser capaz de reconhecer os signos quadrinísticos, né? Reconhecer os signos figurativos, os signos plásticos, né? Entender que se trata ali de um outro plano de visualização. Inclusive, essa é a próxima pergunta, né? Quantos planos visuais há na charge? Aparentemente 2, né? Um com fundo amarelo, outro com fundo cinza. No fundo amarelo aí nós temos um homem, né? Que é um homem branco, e no fundo cinza nós temos uma pessoa negra, que não dá para dizer, inclusive, se é homem ou mulher, certo? Então, essa seria uma resposta bem objetiva. A próxima pergunta: o que a pessoa negra está segurando? Uma arma. O que o homem branco está segurando? Muitos vão dizer que ele também está segurando uma arma, né? Nós podemos inferir que ele esteja segurando uma arma. E aqui já começa o outro nível, né? Até aqui é esperado do aluno que ele seja capaz de descrever a charge, né? Parafrasear os signos figurativos em signos verbais, né? E neste nível o professor estará avaliando se o aluno é capaz de reconhecer a representatividade dos signos figurativos e plásticos característicos dos quadrinhos, né? Essa primeira operação de leitura aqui, que é a decodificação, ela não pode ser confundida com a totalidade do processo, tá? Mas é impossível fazer qualquer leitura e não passar pela decodificação. Quem já é proficiente em qualquer sistema semiótico, passa pelo nível da decodificação sem perceber, porque isso é muito básico, isso já é muito natural, né? Mas para quem está aprendendo a ler, principalmente aprendendo a ler quadrinhos, tem que passar pelo nível da decodificação, que é saber, reconhecer a linguagem específica dos quadrinhos. Aí aqui a gente já pode passar para o nível da cognição, né? Lembrando que esses níveis eles estão separados aqui apenas como uma proposta metodológica. Durante a leitura proficiente, esses níveis interagem ao mesmo tempo, não existe uma ordem, uma hierarquia entre eles, né? O leitor proficiente vai passar por todos os níveis de leitura em questões ali, em questão de segundos, né? Ele não vai perceber que ele está passando de um nível para o outro. Aliás, essa nem é a proposta. Então, uma vez que o leitor seja capaz de fazer isso, né, de reconhecer os signos, a leitura no nível da decodificação, no nível da cognição, será mais favorável, né, pois ela vai se beneficiar da capacidade do leitor de decodificar um sistema semiótico que não é tão usual assim, que é o sistema semiótico dos quadrinhos. Aí aqui já pegando um gancho na pergunta anterior, né, como você pode afirmar que o homem branco está segurando uma arma? Que recurso foi usado para essa inferência? Aí ele pode responder da seguinte forma: a foto que sobrepõe as mãos do homem branco faz continuidade com as mãos negras. Há uma relação de coesão entre os dois planos. As mãos negras ocupam o mesmo lugar que as mãos brancas, né? Olha só que interessante. Aqui nós podemos trazer a noção de solidariedade icônica postulada pelo Thierry Brustin, né? Que consiste exatamente nessa relação de coesão entre imagens em diferentes planos, em diferentes quadros. Então, numa tradução minha, né, abre aspas, ele vai dizer o seguinte, né, abre aspas: definiremos como solidárias as imagens que, participando de uma sequência, apresentam a dupla característica de serem separadas. Essa precisão é para descartar as imagens únicas que encerram em si uma profusão de motivos e anedotas, e de serem plásticas semanticamente sobredeterminadas pelo fato mesmo de sua coexistência em presente, né, em presente ali, fecha aspas, né. Então, é importante ressaltar também, né, que a leitura aqui é um processo de compreensão que caracteriza a utilização de conhecimento prévio, né, de acordo com a Angela Kleiman. Então, o leitor ele já utiliza o que ele já sabe, né, o conhecimento adquirido ao longo da sua vida. Então, ele já tem ali uma certa experiência, inclusive de reconhecer que se trata ali de um dos planos, é uma fotografia que foi tirada, lembra muito aquela foto Polaroid, né, que você tira na hora e pendura ali, ou então a foto foi revelada e está lá pendurada né, no processo ali de revelação da foto, né. Então, isso o aluno já traz, então ele já percebe aí que há uma intencionalidade nessa coesão aí. Assim, o professor já tem subsídios, né, para avaliar mais aprofundadamente o nível da leitura do aluno, vendo se ele é capaz de associar as inferências possibilitadas pela descrição e reconhecendo aí, de forma satisfatória, os signos visuais, né, com outros textos que corroboram a intencionalidade dessa charge, né. Há uma intencionalidade nessa charge, isso é evidente, né, a gente vai perceber isso aqui no nível da interação. Então, para averiguar isso, basta fazer uma pergunta bem simples, né, que suscite aí diretamente o nível avaliado, por mais que possa parecer uma pergunta fácil, né. Vale lembrar que a atividade é também uma forma de identificar possíveis falhas de leitura. Então, aqui nós temos a pergunta:
Por que esse recurso foi utilizado? Né? Esse recurso da sobreposição ali. Há uma intencionalidade no texto? Qual? Esse recurso foi usado para esconder o crime do homem branco, atribuindo a culpa a uma pessoa negra. A charge deve estar fazendo alusão a algum crime envolvendo um homem branco. Então, perceba que o aluno não é obrigado a saber do que trata, mas ele consegue levantar aqui hipóteses, né, fazer inferência do que se trata a charge. Então, se ele responder, olha, a charge deve estar fazendo alusão a algum crime envolvendo o homem branco. Essa é uma resposta extremamente satisfatória. Né? E o professor ele pode corroborar esses níveis de leitura trazendo aí os outros textos, né, que dialogam diretamente com essas respostas satisfatórias do aluno. Né? Por se tratar de um nível de leitura que espera do aluno a capacidade de associação com outros textos, é importante que o professor reforce aí essas respostas satisfatórias com esses outros textos. Aqui nós temos 2 exemplos, né? Além dessa notícia aqui, nós temos uma charge do LAFA, que resume bem o que está acontecendo, né? Resume bem qual que é a relação interdiscursiva, intertextual ali com a charge analisada. Então, isso aqui reforça a visão do aluno. Olha, um homem branco cometeu um crime e a mídia noticiou como se fosse um homem negro. Bom, a outra pergunta, né? Alguns alunos podem dizer que se trata de uma suástica, né? Se você perguntar, aqui você relaciona o detalhe vermelho na manga da camisa do homem branco. Né? Uma resposta satisfatória é o símbolo nazista, não precisa especificar exatamente. Existem vários símbolos nazistas, ele não precisa especificar que é a suástica. Mas se ele souber, sim. Né? E se o aluno responder que parece com o símbolo nazista, já é uma resposta satisfatória. Né? Eles vão se sentir motivados aí a falar que é a suástica, embora não seja exatamente, mas é uma resposta válida. E a intencionalidade é dizer que o atirador, na verdade, era um nazista, né? Um simpatizante do nazismo. Então, o professor ele pode corroborar essa visão, trazendo aí outra notícia. Como vocês podem ver aqui no detalhe, né? No equipamento, na farda que foi encontrada na casa do atirador, tem ali uma farda com o símbolo nazista. Bom, então essas foram as perguntas, né, que norteiam aí a leitura da charge. Aparentemente tudo muito simples, mas a ideia é que seja mesmo simples para poder avaliar cada nível de leitura. Tá? E lembre-se, o que é simples para a gente, que já está acostumado a ler quadrinhos, que já tem ali uma proficiência profissional, né, de leitura, o que é simples para a gente pode não ser para o aluno. Né? Então aqui eu passo as considerações finais. Né? Podemos concluir aqui que a leitura proficiente articula os 4 níveis aqui apresentados. Né? O nível da significação é o resultado da articulação satisfatória dos outros 3 níveis. Né? A avaliação da leitura no nível da significação, ou seja, da produção de sentidos, ocorre através da atividade de produção textual, seja ela oral ou escrita. Então, quando o aluno está respondendo ali aquelas questões, ele já está produzindo o texto. Então, de acordo com a resposta satisfatória, significa que ele leu de maneira correta. Ler bem é atribuir sentidos ao mundo em um processo pluridimensional. Tá? Então, você pode considerar que o leitor é um bom leitor quando ele consegue construir essa rede de sentidos aí, e essa rede de sentidos não está unicamente no texto verbal, ela passa por outros níveis, por outras associações, e os quadrinhos se apresentam, então, né, como objeto que pode promover essas outras leituras, esses outros níveis de leitura. Além de promover o aprendizado satisfatório da leitura, ele tensiona também as velhas teorias voltadas mais para o texto verbal. Então, aqui eu apresento a bibliografia utilizada, né, ela vai estar presente no artigo. E agradeço a atenção de vocês e agradeço também o financiamento deste trabalho.